E aí, beleza? Eu acho que eu descobri o problema com a câmera, né? Até porque tá dando pra me ver. Mas vamos lá. Mortes por Covid tiveram queda menor em novembro do que em outubro, indicam secretarias de saúde. Eu tive uma reunião com minha chefe segunda-feira, semana passada, na verdade, não nessa semana. E ela perguntou se eu tinha parado de fazer os vídeos, né? E eu falei justamente que tinha, porque a gente só tinha dois tipos de notícia no país, né? Um era atualizar as mortes e os novos acontecimentos de Covid, e a outra era o presidente discutindo com a mídia. Então são os dois tipos de notícia. A gente teve as eleições, né, que passaram. Eu vou falar disso também, tá aqui em algum lugar, em alguma dessas matérias. Ou pelo menos era pra tá. Enfim. Mas exatamente como eu falei pra ela, só tem dois tipos de notícias ultimamente, né? Um foi o vídeo passado, presidência do parlamento, e a outra é essa, né? Mortes por Covid tiveram queda. O que chega uma hora que você não tem como cair mais, né? Até porque se a gente vê, eventualmente, essa morte vai estar próxima ao zero. A gente espera, pelo menos, né? Tô sendo otimista, uma coisa que não é normal pra mim. Então, vamos supor que as mortes cheguem a zero, não tem como cair mais do que zero. Vamos ser sinceros, né? Mas aqui eles falam, né, que de julho para agosto teve uma queda de 9%, agosto para setembro 22%, setembro para outubro 28%, outubro para novembro 17%. A queda já não é mais tão marcante como foi na virada do mês passado, infelizmente com os números mais recentes, a próxima virada de mês nem sabemos se teremos queda. Afirma o epidemiologista e reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal. Acho que assim fala o nome dele. Enfim. Aqui eles falam a taxa de transmissão alcançou no mês passado o índice mais alto desde maio, né? Que foi 1,3. Então uma pessoa infecta 1,3 outras pessoas. Mas, como eu já trouxe antes, a gente tem um estudo de Yale, se eu não me engano, em junho, falando justamente que uma pessoa infecta 30. Então, provavelmente esse número aqui embaixo de 1,3 também não está certo. Provavelmente é muito maior do que isso, só que a gente não faz tantos testes como deveria. Eu posso trazer os números do estudo alemão, que fala de 1 para 120, né? Do estudo inglês, que fala de 1 para 90. Então, enfim. Perdão, aqui esse 1,3 é 130, certo? Cada 100 pessoas com vírus infectam outras... não, tá certo. Então foi o que eu falei mesmo, é 1,3 pessoas. Então a cada 100 pessoas com vírus infectam 130 outras pessoas. Mas é isso. E vale lembrar também que o 7 de setembro foi um estudo trazido não foi pelo CDC, acho que foi o New York Times ou Washington Post, que trouxe uma matéria com um estudo que falava justamente que na hora de você ampliar no microscópio para ver se a pessoa tem ou não o vírus, você tem que ampliar até 34 vezes. Você tem que ampliar até 34 vezes, né? Ampliando 34 vezes, você sabe se a pessoa tem ou não o vírus atualmente. Mas o que acontece em praticamente todo o mundo ocidental, né, Europa e Américas, basicamente, é que se amplia de 38 a 40 vezes. Às vezes a pessoa teve o vírus no passado,
já se recuperou, mas quando você amplia mais do que 34 vezes, você acha o resquício do vírus. A pessoa não está mais infectada, ela não transmite mais, mas ela ainda tem o resquício do vírus ali e ela acaba sendo dada como positivo sem ser positivo, seria um falso positivo. A gente sabe que no Oriente eles ampliam até 42 vezes, né? Mais do que no Ocidente. Mas é isso. Aqui, o Brasil registra 52 mil casos de Covid em 24 horas. Seria do dia 30 de novembro ao dia 1º de dezembro. Por ali. Ou 29 de novembro a 30 de novembro. Enfim, a gente vai também pro ponto que quanto mais testes, mais positivos, certo? Mas a gente vê justamente que... A gente sabe justamente que no passado, no início de tudo, a gente tinha subnotificação. Conforme o tempo foi passando, foi noticiado, muito pouco, mas foi noticiado que estavam aumentando os números de teste. Por isso estava aumentando o número de pessoas contaminadas. Aqui eu não sei se eles têm o gráfico. Esse daqui é o gráfico de contaminação, né? Então aqui a gente vê que esse pico aqui foi justamente na época que estava todo mundo em casa e estava fazendo mais testes. Basicamente, quando começou a fazer mais testes, aqui, nesse início, não se fazia muito teste, aí aqui começou a fazer teste mais regularmente. Alguns falam que nessa queda drástica que teve aqui foi diminuído o número de testes, mas isso não foi confirmado. E agora subiu de novo os testes porque está voltando a... Subiu de novos casos porque está voltando os testes. Mas a gente sabe também, um instituto, universidade, Johns Hopkins, falei errado provavelmente, mas vai ficar errado mesmo, eles soltaram um estudo falando que o número de mortes nos Estados Unidos nos últimos 5 anos, de 2015 a 2019, e os números de mortes em 2020 estão iguais. A única diferença é que nos anos anteriores a gente tinha muita morte por ataque cardíaco, outros problemas de saúde, né? Pneumonia. E em 2020 a gente tem muita morte por Covid. Mas todos os outros tipos de morte estão lá embaixo. O Fiusa da Jovem Pan traz muito esses dados. Semana sim, semana não, ele traz isso. Que os casos de pneumonia no Brasil caíram 60%, por exemplo. Então, a gente vê que as mortes por outras coisas caíram. E é o que o CDC dos Estados Unidos trouxe, né? Que as pessoas que contraem o vírus vêm a falecimento quando elas têm pelo menos 2,3, vamos arredondar para 2, né? Outras comorbidades, outros problemas de saúde, elas podem vir a falecer. Vale lembrar sempre que toda morte é uma tragédia, tá? Que eu tava falando, que eu esqueci, CDC, número de casos, tá? E esse estudo que eu falei, da Johns Hopkins, foi censurado, foi tirado do ar, justamente porque não ia de acordo com o que a OMS, o governo chinês, os governos locais falavam. Então a Johns Hopkins foi obrigada a tirar o estudo do ar. Você ainda consegue achar ele por aí. O Tim Pool, ele traz o estudo na íntegra em um dos vídeos dele da semana passada, se eu não me engano. Mas é isso, a gente sabe que o índice de recuperação tá entre... Alguns dizem 99,5% e outros 99,995%.
né? Esse é o número de pessoas que contraem o vírus e sobrevivem. Então, o número de óbitos é de 0,5% das pessoas que contraíram o vírus. Eu estou usando 0,5% e não 0,005 por ser o pior cenário. Para a gente não ter exatamente qual número usar. Aqui a gente tem o caso do Brasil, né? O susanalítico.saude.gov.br, é muito ponto. E a gente vê a curva, perdão, a curva de contaminação e a curva de óbitos. Aqui embaixo a gente vê o gráfico, como é óbvio. São Paulo é o pior caso. 1/5 da população do país está em São Paulo, então é óbvio que o pior caso está em São Paulo. Né? Não tem nem o que argumentar. Mas vamos subir e vamos para onde eu queria chegar. Se a gente pegar dia 31 de julho, a gente teve 52.400 óbitos. Eu vou abrir aqui a calculadora no celular, porque é um cálculo que não dá para fazer de cabeça. Óbitos não, perdão. Contaminados. 52.400. E o número de óbitos no mesmo dia, 31 de julho, tem que aproximar mais um pouco aqui, foi de 1.200. Então, desce. 1.210 óbitos dividido por 52.400 novos casos. A gente tem um índice de fatalidade, mortalidade, tem uma diferença, eu não lembro exatamente qual é agora, mas o número de pessoas contaminadas que vieram a falecer é de 2,3%. Isso, 31 de julho. Se a gente trouxer agora, a gente pegar o último dia aqui que o gráfico traz, vamos pegar 30 de novembro, que novembro não tem 31. A gente tem... Não, vamos pegar esse daqui, ó, que é um número parecido de novos casos. 51.920 novos casos no dia 28 de novembro. Vamos pegar aqui 28 de novembro também. 28 de novembro a gente teve 587 óbitos. 587 óbitos dividido por 51.920 novos casos. A gente tem um índice de 1,1, né? De todas as pessoas que se contaminaram, 1,1% delas vieram a óbito. Então a gente vê que a gente tem o mesmo número não, mas um número muito parecido de contágio, mas a gente tem um número menos da metade das pessoas contaminadas vindo a óbito. Em Nova York, no estado de Nova York, a gente teve 66% das pessoas que vieram a óbito contraíram o vírus dentro de casa. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, não quer mais falar nisso. Quando algum jornalista toca no assunto com ele, ele corta o cara e fala que é mentira, mas a gente tem os vídeos no passado mostrando que aconteceu. E outro 1/6 das pessoas foram pacientes de casas de repouso. Né? O Andrew Cuomo mandou pessoas que estavam com o vírus para dentro das casas de repouso para que essas pessoas se recuperassem lá junto com pessoas idosas, que a gente sabe que é as mais vulneráveis ao vírus, que são normalmente as que têm mais comorbidades. Então a gente vê justamente isso, que sem o lockdown as pessoas estão se contaminando mais, sim, mas o número de óbitos está sendo menor. Né? O número de pessoas vindo a óbito por causa do vírus é menor do que antigamente, quando as pessoas ficavam em casa trancadas o tempo inteiro. Eu ainda estou em casa, trancado entre aspas, eu saio todo dia,
cachorro de 5, 6 meses de idade em casa, então tenho que sair com ele todo dia, eu passo de 2 horas a 2 horas e meia com ele na rua, mercado, tenho consulta quase toda semana, mas a gente vê justamente que ficar em casa não é o certo. É o que o governo quer, então a gente faz, né? Porque o governo pode vir matar a gente. Exagerei. Deixa eu voltar aqui. O governo pode vir e forçar a gente a ficar em casa, ou prender a gente, né? Levar para um presídio e forçar a gente a ficar isolado no presídio. Então eu prefiro ficar isolado em casa do que no presídio. Mas é isso. A gente vê que o lockdown não faz muito sentido. E eu claramente não trouxe. Aqui. Trouxe sim, perdão. Tem o vídeo aqui embaixo. Antes do primeiro e segundo turno, Dória disse que endurecimento das medidas contra o Covid após as eleições era fake news. Eu não vou rodar o vídeo, mas aqui a gente tem um vídeo dele falando: São Paulo não vai fechar o comércio após as eleições. E na segunda-feira, depois das eleições, segunda-feira dia 30 de novembro, o que o governador Dória fez? Colocou o estado inteiro na fase amarela de novo. A gente tinha algumas cidades já na fase verde. Fase amarela é um estado mais grave que a fase verde. Mas a gente vê aqui o que ele fala: não vamos fechar o comércio ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Nós não agimos por pressão política ou outros interesses. Meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. Eu até falei disso com a minha chefe numa reunião que eu tive com ela dia 23, segunda-feira, que eu falei pra ela, eu ouvi dizer que o estado vai entrar em lockdown de novo, porque minha mãe me mandou essa notícia. Aí a minha chefe, que fica em Belo Horizonte, ela não é daqui, ela falou que ela tinha ouvido falar isso, mas ela achava que era só a capital. Não, é o estado inteiro. O governador é estado inteiro, não é só uma cidade. Onde é que fala? Aqui, ó. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governador de São Paulo decidiu que 100% do estado vai retornar à fase amarela do Plano São Paulo. Essa medida não fecha o comércio nem bares e restaurantes. A fase amarela não fecha a atividade econômica, mas é restritiva para evitar a aglomeração e estágio da Covid-19. Então, ele falou a verdade. Ele não vai fechar o comércio. Ele só vai impedir que entre mais de 3 pessoas por vez numa loja de 200 metros quadrados. Eu exagerei um pouquinho, mas é só pra ter uma noção. Tem uma padaria aqui do lado de casa, literalmente aqui do lado, né, na outra esquina aqui, que assim, tava entrando 5 pessoas nela por vez. E hoje de manhã eu fui nela e tava com a placa que era permitido entrar mais de 3 pessoas. E assim, 5 pessoas dentro dela, eu posso ficar dando cambalhota, rodando pirueta lá, que eu não acerto ninguém. A padaria é grande. Mas por causa da metragem quadrada dela... Metragem quadrada é errado, mas... Por causa da área dela, que ela ocupa, ela só pode ter 3 pessoas lá dentro. Além dos funcionários. Mas é isso. Teoricamente, ele não mentiu, né? Ele não fechou o comércio, mas ele está evitando que o comércio haja normalmente. A gente viu nos Estados Unidos que tá tendo protesto lá, porque tem governadores querendo voltar ao lockdown completo. Então as pessoas estão indo à rua protestar, estão indo às ruas protestar porque elas não querem ficar em casa.
né? O lockdown não fez sentido, matou mais do que o próprio vírus. A gente sabe também que no Japão o número de suicídios foi maior do que o número de pessoas mortas pela Covid, justamente porque as pessoas ficavam em casa sem poder sair. Então isso leva à depressão. A gente teve, eu já trouxe outro vídeo, um aumento de 40% no caso de depressão e ansiedade por causa do lockdown. Tinha outra notícia sobre o estado de São Paulo que eu não vou achar. Enfim, que falava que o governador de São Paulo, ele contratou, ou ele abriu concurso para contratar, não lembro quantas pessoas, para ajudar a manter as regras de distanciamento. Então ele contratou pessoas para falar que você não pode sair de casa, que você está matando os outros. Quando todos os estudos mostram que o lockdown ajudou a matar mais do que o comércio ficar fechado. E a gente tem também o Fórum Mundial de Economia querendo um grande reset, né? Querendo começar o capitalismo do zero, digamos assim, que é o que o lockdown está fazendo. A gente está vendo pequenas empresas fechando, muitas pequenas empresas fechando. Tem aqui na avenida, algumas ruas aqui para trás tem uma avenida, e tem um local ali na avenida que durante o lockdown, quando começou o lockdown era uma loja, e ao longo do lockdown foram 4 lojas diferentes. Era uma loja, fechou, abriu outra, fechou, abriu outra, fechou, abriu outra, e tá em uma outra agora lá. Então a gente vê que pequenos comércios não estão indo pra frente, e a gente vê aí a Amazon, por exemplo, dando lucro recorde, né? Lucro como nunca visto antes. Então a gente vê que o lockdown tá ajudando os ricos e prejudicando os pobres. A própria OMS disse que o lockdown tá deixando, igual a música antiga, né? Os de cima sobe, os de baixo desce. A ONU, a OMS, uma das duas, falou que os lockdowns estão deixando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Então é isso aí. Passando um pouco sobre o que está acontecendo. Como eu falei, a gente é obrigado a fazer o que os governantes querem. Apesar de eu ser contra, né? Mas eu não tenho muita opção. Conheço muita gente que tá falando a mesma coisa que eu praticamente. Que não queria tá ficando em casa, mas não tem opção. Minha irmã, ela traz casos de, eu tenho paciente que perdeu parente, eu tenho amigos que perderam parentes, eu tenho um conhecido que perdeu 3 primos em 4 dias, mas ele mesmo fala que é pior ter que ficar em casa do que poder sair pra rua. E minha irmã trabalha com casos isolados, né? Eu trabalho com os dados. Os dados estão falando uma coisa diferente do que casos isolados. É triste, sim, com certeza, perder um parente, perder um amigo, perder alguém que você conhece a vida inteira, talvez, mas a gente não pode deixar pessoas literalmente morrendo de fome, como é o caso de 250 milhões de pessoas vão morrer de fome, segundo a ONU, esse ano por causa do lockdown. A gente não pode deixar isso acontecer para evitar que
algumas dezenas ou centenas de milhares de pessoas morram por fome. A gente está matando centenas de milhões por fome para evitar que dezenas de milhares morram por causa do vírus. Então, esse vídeo ficou bem longo, bem mais longo do que eu imaginei. Mas é isso. Eu vou trazer, eu tenho mais algumas coisas aqui em cima, que é sobre restrições, né, como eles querem mandar nas suas vidas, nas nossas vidas, agora no final do ano. Eles já tentaram impedir o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, não deu certo, mas eles tentaram, e agora eles estão tentando impedir o Natal e o Ano Novo. Não vai ter festa pago pelas prefeituras, mas com certeza as famílias vão fazer festa. Até porque o nosso país é um país altamente cristão e tem uma raiz muito funda e forte no cristianismo. Mas é isso, valeu.